Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Alien vs Predador 2, filme de 2007 dirigido pelos irmãos Strauss. Negócio de louco. Tem que começar esse vídeo com a história da locadora. Já falei em uma live do canal, mas a história, eu acho que representa um pouco do que é esse filme. Na locadora do meu bairro, em Porto Alegre, a capa de Alien vs Predador 2 vinha com um bilhete do dono da locadora. O bilhete dizia mais ou menos assim: o DVD não está com problema, o filme é escuro, você tem que aumentar o brilho da TV para enxergar. E é isso. Se você nunca ouviu falar de Alien vs Predador 2, eu acho que a partir desse recado você vai ter uma ideia mais ou menos do que acontece no filme. Afinal de contas, você não vai conseguir enxergar muita coisa em situações normais. Gosto das duas franquias, as duas tinham um baita potencial, e aí alguém imaginou que esse confronto daria certo e rendeu um bom resultado de bilheteria, né? Mas era uma tentativa desesperada também para gerar mais notoriedade. E nesse caso aqui, eu realmente entendo quem fala que Alien vs Predador 2 está na lista de piores sequências de todos os tempos, porque é muito ruim. O confronto entre aliens e predadores acaba atingindo em cheio a pequena Gunnison, no estado do Colorado. Enquanto um predador busca eliminar de uma vez por todas os inimigos, um grupo de pessoas fica preso em meio à batalha e precisa coordenar uma ação de resistência e proteção. Já falei várias vezes aqui no canal em outros vídeos, mas não custa lembrar que, infelizmente, na esmagadora maioria de filmes que propõem confrontos entre monstros, você tem uma grande presença de humanos e os humanos acabam estragando toda a história. Pelo menos, parece que o roteiro de Alien vs Predador 2 reconhece isso, só que amplia ainda mais o nível de burrice e o nível de estupidez das coisas. E aí a tensão sexual se mistura com o drama pela sobrevivência e com cenas violentas, já que os diretores buscam se cercar apenas de passagens simbólicas sobre o domínio dos aliens e dos predadores. A questão é que são diferentes ameaças, mas o filme se perde no seu próprio argumento, porque se você pegar as notas de produção desse filme de 2007, vai ver que a Fox justificou mais ou menos assim: olha, lá naquele filme do Paul W.S. Anderson, os fãs reclamaram que queriam mais violência e aí a classificação indicativa era PG-13 nos Estados Unidos. Nesse filme, os fãs terão a bendita violência, então os fãs terão um filme com a classificação indicativa R, como se isso apenas bastasse. O problema é que não tem uma cena sequer nesse filme, e você pode procurar inclusive na versão estendida, que consiga lidar com o nível da ameaça e o que representa aliens e predadores no mundo. Uma hora você tá no esgoto, uma hora você vai estar numa viagem espacial. Alien vs Predador 2 é isso. É um filme montado a partir de sobras, a partir de cenas que conseguiriam, reunidas, gerar um longa de 1h30 de duração. Mas o mais impressionante é que a escuridão do filme acaba enfraquecendo justamente as cenas de ação. E eu não tô brincando quando eu falo que em raros momentos existe um certo tipo de alívio quando nós temos o ponto de vista do predador. Porque pelo menos ali dá para ter uma noção melhor do que está acontecendo e do posicionamento. O diretor de fotografia desse filme, o Daniel Pearl, deu algumas entrevistas, um tanto quanto polêmicas até, dizendo que esse filme precisaria de pouca luminosidade, porque as pessoas sentiriam muita tensão e ficariam aterrorizadas no cinema com isso, né? Pensando o que poderia estar acontecendo nesse confronto. Na verdade, as pessoas ficaram aterrorizadas com o filme no geral, com a péssima qualidade. Aí é uma outra história. Pouca iluminação não é sinônimo de falta de iluminação. Isso deveria ser meio óbvio, mas parece que não foi. E eu vou falar pra vocês, eu realmente acredito que a questão da escuridão é uma decisão artística dos diretores. Eles falam que isso tudo ficou também no plano de fotografia imaginado pro filme, né? Não, é uma decisão artística porque eles sabiam o péssimo material que eles tinham em mãos. Eles tinham uma carreira na área gráfica. Eles estão fazendo um longa-metragem Alien vs Predador. Os diretores sabiam que eles não tinham material suficiente, seja para caracterização ou mesmo para construção dos cenários. E aí a decisão de escurecer as cenas te permite um maior controle, te permite também não dar tanta atenção para esses problemas. Em uma perseguição na floresta à noite, por exemplo, a escuridão acaba amenizando um pouco do impacto gráfico pela falta de um CGI de qualidade. O que é estranho, né? Porque os dois diretores tinham uma carreira nessa área. Eu acho que eles notaram que ampliar a escala de Alien vs Predador não significaria certeza de um bom filme, de modo que eles provavelmente também tinham a dimensão do fracasso que eles estavam trabalhando.
Uma coisa é você fechar a análise para uma nave, uma pirâmide, e outra é você ampliar a escala falando sobre mundo, falando sobre impacto no cotidiano. E aí, claro, com os personagens estúpidos de Alien vs Predador 2, não dá para construir coisa muito boa não. E aí começa uma bola de neve extraordinária. Uma hora voltada para análise da polícia, outra hora para o romance, tem também desaparecidos, todo mundo na floresta e a mídia entrando no caso. Parece que foi isso que eles encontraram para estender a trama, porque quando você tem um combate esperado de Alien versus Predador, não dá para enxergar muita coisa e a maldita câmera trêmula aqui torna tudo ainda pior. Você vai ganhar, na verdade, uma boa dor de cabeça, quem sabe. Aí eu fico pensando, né, para a pessoa da locadora colocar o bilhete colado na capa, você imagina o número de reclamações que eles receberam para tomar essa atitude drástica, digamos. O pior é que tinha potencial. O combate Alien vs Predador tinha potencial, mas as decisões são básicas, tipo, coloca uma floresta pro fã de Predador fazer a relação com o filme de 87. Coloca uma cena mais tensa tentando emular Alien. Nunca existe a real noção de uma ameaça global. Esse filme é muito fechado para uma circunstância e para um evento que vai gerar mortes, mas sem a repercussão das mesmas. E tem uma cena nesse filme que eu chamo carinhosamente de cena do piscinão do pânico, em que as pessoas correm porque talvez alguém tenha dito que aquela era a última cena da noite e que finalmente eles parariam de passar vergonha. Se você parar para analisar o tipo de fuga recorrente desse filme, com as decisões mais tolas e burras que você pode imaginar, você vai encontrar talvez a ideia de que Alien e Predador ficaram com pena de tamanha estupidez humana. E a batalha final é coisa de maluco. O Predador se livrando dos gadgets e da máscara também pela sua honra. E chega uma hora que você pensa que vai acontecer alguma coisa e não acontece, e aí parece que vai ter um final, e esse final não vem, o filme vai se estendendo. Eu imagino que algum roteirista pensou o seguinte: estamos lidando aqui com uma bomba atômica. A imagética é muito forte, porque simbolicamente esse longa é uma bomba atômica. Para Alien vs Predador 2, eu dou a nota 1. Já fiz as críticas da franquia Predador, também agora fechando Alien vs Predador. Sempre vem aquele boato de uma possível sequência, Alien vs Predador 3, né? Tenho muito medo, muito medo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!